Gente, então vamos lá, né? Eu fiquei responsável dentro da Escola de Líderes de falar sobre os óleos essenciais de gestação, parto e pós-parto, né? Esse é um tema que eu confesso que eu não acho muito fácil de falar, apesar de eu já ter vivenciado na prática esse tema, mas é um tema que tem muitas contradições, né? Dentro da própria literatura, dentro das próprias indicações que você vê dos aromaterapeutas por aí. Mas eu vou tentar, assim, tentei sintetizar, assim, ao máximo com as principais informações, para que vocês tenham segurança tanto de usar quanto para indicar, né, para os clientes. Tem muito consultor aqui, sei que tem alguns clientes também. Então, eu tentei sintetizar ao máximo isso, para que vocês realmente consigam absorver e ter um melhor atendimento, né, para os clientes e um melhor uso. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Gisele, é, eu sou consultora líder Gold da Duterra, estou na Duterra já tem 1 ano e 9 meses. Sou fisioterapeuta de formação e trabalho na área de intensivismo pediátrico, já tem mais de 10 anos. Então, assim, minha paixão por crianças já é bem antiga, né, seguir nessa área. Mas depois que veio a maternidade, né, hoje atualmente sou mãe de 3, que eu, de fato, me encontrei como pessoa, e muita coisa foi chegando depois disso, né? Os óleos essenciais foi uma dessas coisas, foi muito numa busca, né, de trazer mais qualidade de vida, resolver algumas questões dos meus filhos, que estavam passando por algumas dificuldades da própria infância mesmo. E aí eu encontrei os óleos essenciais, porque eu já estava nessa área de terapias alternativas, dentro dessa busca. Uma amiga minha me apresentou, que é a Regiane, que muita gente aqui conhece, e a partir daí eu também já fui numa apresentação do negócio, também apaixonei pelo esse sistema que a do Terra nos dá, dessa liberdade, né, de fazer o negócio de onde a gente puder. Então, era uma missão que eu queria ter, assim, na minha vida, de poder ajudar outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, poder estar com a minha família. E isso eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Então, eu me encontrei realmente na do Terra, e tenho muito prazer em compartilhar essas gotinhas. E dentro disso eu fiz aromaterapia também, né? Fiz alguns cursinhos por aí, porque eu realmente sou encantada com os óleos essenciais. Aí vocês estão me vendo barriguda do meu terceiro, ele está com 2 mesinhos agora, vai fazer 3 meses semana que vem. Então, nessa gravidez eu já pude vivenciar um pouquinho, né, dos óleos na gestação. Eu não passei só a indicar, né? Eu também pude experienciar isso e quando a gente usa os óleos no nosso dia a dia, nas nossas questões, a gente tem muito mais propriedade. Então, aqui vai ser um pouco da minha vivência, do que eu vivenciei nessa gestação e também daquilo tudo que eu venho, né, adquirindo de conhecimento. Espero muito ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou citar, gente, as alterações fisiológicas da gravidez, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Até pus um videozinho aí que vocês vão ver que o corpo da mulher ele se transforma em 9 meses, né? São muitas mudanças que ocorrem, tanto um primeiro hormonal, né, um boom de hormônio, e esse boom de hormônio vai mudar várias coisas, nas questões articulares, musculares, gastrointestinais, né? O estômago vai ficar mais comprimido, o intestino também vai ficar mais comprimido, ele vai ser levado para cima, né? Então, vai ter problemas de constipação, dificuldade de digestão também, fora as azias, náuseas, que é dos próprios hormônios, o sistema urinário, né? As mulheres reclamam muito do xixi frequente, por conta que essa bexiga é comprimida, e as dores musculares é por toda essa mudança própria da gestação. Então, o que eu quis que vocês visualizassem com isso, né? Eu não vou dar um aparato de fisiologia para vocês, porque não caberia nessa aula, porque existe livro de fisiologia, assim como tem agora vários cursos de aromaterapia voltado para a gestação, viu, gente? Então, assim, é um material muito extenso, então, realmente, que eu vou só citar e tentar nortear vocês nesse processo. Mas a aromaterapia na gestação a gente tem que encarar como um tratamento de fato alternativo. Por quê? São mudanças temporárias, né? A mulher não vai ficar naquela condição. E esses desconfortos que a gravidez causa na mulher são decorrentes da própria gestação. Então, a aromaterapia ela vai dar um suporte para que a mulher passe por esse momento de uma forma mais tranquila, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional.
E aí eu destaquei muito o emocional, porque quando uma gestante está bem emocionalmente, gente, ela entende todo esse processo, é uma gravidez, né, tranquila a nível psicológico e emocional, ela consegue passar por isso de uma forma muito tranquila, ela entende que aquela dor é passageira. Então, tudo isso, o nosso cérebro, ele responde, e responde positivamente se a gente estiver positivamente. Se você estiver numa situação negativa, provavelmente ela vai ter mais desconforto, vai ter mais enjoos, então nós somos, né, o corpo é um só, então nós temos que ter muito esse caráter voltado para o emocional na gestante, principalmente, tá? Porque às vezes a gente preocupa, ela chega para você e fala, não, eu tô com muita dor de cabeça, mas você não questiona, né? O que está acontecendo com aquela gestante? Eu sempre abordo, como que tá, se tá tudo bem, até você pode perguntar, gente, isso já faz parte da aromaterapia clínica mesmo. Se foi uma gravidez planejada, se ela está tendo apoio familiar, se ela está confortável com a situação. Às vezes tem mulher que gostaria, mas a hora que fica grávida, que começa aqueles desconfortos, ela já pensa que não gostaria. Então, assim, a gente tem que dar esse suporte e a aromaterapia é o meio mais eficiente que a gente tem hoje. Então, a gente tem ouro para cuidar das nossas gravidinhas, viu? Não tem nenhuma outra abordagem dentro das terapias alternativas que trate tão bem o emocional quanto a aromaterapia. Então, a gente tem a chave do sucesso aí para tratar as grávidas. Não foquem só no físico, foquem também muito no emocional, tá bom? E aí eu vou trazer umas recomendações de segurança. Essas recomendações estão na maioria da literatura, né? Então, assim, muita coisa se diverge, mas dentro da maioria são essas as indicações. Então, o que que a gente preconiza nas grávidas? A gente utilizar óleos exclusivamente e 100% puros, né? Uso da do terra, que é o que a gente, a maioria que está aqui é da do terra, com certeza, são os óleos mais seguros que a gente tem no mercado hoje, então a gente está tranquilo, a gente não tem que se preocupar muito com isso. Mas a gente tem que preocupar sempre com a questão da diluição na proporção adequada. Na literatura, vocês vão ver várias diversas tabelas aí de diluição, sempre tem assim, para gestante é 1%, né? Para 10 ml, por exemplo, são 2 gotas de óleo essencial que você pode pôr. Mas nas literaturas tem livros que indicam até 30% diluído em um óleo vegetal de boa qualidade, é possível aplicar sim na gestante, né? Mas aí vai ser para uma condição mais aguda, para uma questão de tratamento. Mas essa margem de 1 a 10% é segura, gente, tá? Você só tem que saber para que você está utilizando. Daí eu vou falar um pouquinho, a gente não utiliza, né? A nível de tratamento mesmo na gestante. Então, a gente tenta usar óleo essencial por menor período possível. Se ela está com uma condição que é muito contínua, então a gente pensa em ter uma diluição maior, porque ela vai usar aquele óleo essencial por mais tempo, então é melhor que ela utilize uma menor dosagem por vez, para evitar qualquer risco de irritação e etc. A gente vai falando um pouquinho sobre isso. E, inclusive, eu até deixei aí destacado o teste de sensibilidade, quando vocês forem indicar para a gestante fazer, indiquem ela fazendo já diluído, tá? Nunca indiquem para ela fazer passando óleo essencial puro na pele, porque a pele da gestante já fica mais sensível por conta de todos esses fatores hormonais mesmo, tá? Outra indicação que tem na literatura, que as gestantes não utilizem óleo essencial pelo meio de ingestão, tá? Tanto sublingual quanto via oral. Aí é muito controverso, depois eu vou falar só um slide sobre isso, mas assim, na teoria, na minha prática, o que que eu faço, tá? Eu não indico nos 3 primeiros meses. Gente, eu vou falar um monte de coisa que eu não escrevi aí, se alguém quiser pegar papel e caneta aí, tá? Vocês fiquem à vontade, mas tá ficando gravado também a aulinha. Então, não indico nos 3 primeiros meses a ingestão para gestante, porque nos 3 primeiros meses é o maior índice que ocorre abortos espontâneos. E os abortos espontâneos, muitas vezes, você não consegue descobrir a causa. E, às vezes, a pessoa ela não tem conhecimento, ela começa a utilizar óleo essencial só naquele momento lá que ela descobriu que está grávida, e você indica ela ingerir, ela pode associar e pensar que foi o óleo essencial que causou aquilo. Isso pode trazer um certo, né, problema para você, um certo desconforto. Então, de preferência, não indique ingestão pelo menos os 3 primeiros meses. E se você for indicar ingestão, que seja para casos e
situações pontuais, não seja um uso contínuo. E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Outra recomendação, vocês precisam ter decorado quais são os óleos contraindicados, eu vou mostrar para vocês, para gestantes. Se vocês seguirem todos esses passos a passo, souberem os óleos contraindicados, vocês não vão ter erro, vocês vão ter super segurança para atender as gestantes, e elas também vão ter muita segurança de estar com vocês, né? Os consultores que sabem disso, porque eu acho que confiança é tudo nesse negócio, né? A gente não precisa ser aromaterapeuta, né, para ser consultor do terra, mas a gente precisa pelo menos passar confiança que a gente está procurando melhor para aquele indivíduo. Outra forma que não pode de jeito nenhum indicar para a gestante é a intravaginal, tá? De forma alguma, essa aí só é permitida somente por médicos mesmo, nunca indique forma intravaginal. E o uso no óleo essencial no difusor tem que ser também por períodos curtos. O que acontece, né? Que nem eu falei para vocês no começo. A gestação por si só, ela vai ter várias mudanças, várias alterações. O que a gente mais preconiza nessa grávida é que ela passe por esse momento de uma forma mais natural possível. A gente não sobrecarregar esse organismo mais do que ela já está tendo sobrecarga, né? A mulher aumenta muito o fluxo sanguíneo no período gestacional. Então, assim, os óleos vão ser absorvidos muito mais rapidamente, até por isso que a gente não faz a diluição igual de adulta, a gente diminui essa diluição, porque ela tem muito mais sangue circulando ali. Então, pode colocar, sim, menos quantidade, que vai fazer efeito do mesmo jeito. E, além disso, os óleos essenciais, eles atravessam, a maioria deles atravessam a barreira placentária. Então, nosso corpo, tanto o nosso corpo quanto do feto, ele tem essa biodisponibilidade de agregar os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais serem absorvidos. E não tem muitos estudos, né, na questão do que os óleos podem causar no feto, mas hoje a gente já sabe que são prejudiciais, que eu vou falar para vocês, mas por isso a gente não indica nem a forma aromática muito tempo, nem a forma de ingestão, nem a forma tópica por muito tempo, a não ser que seja muito diluído e de uma forma bem segura, tá bom? E por último, gente, trate cada gestante de uma forma extremamente singular e cada gravidez, tá? Não é porque ela já passou por isso, é a segunda, terceira, quarta gravidez, que vai ser a mesma coisa. Não, sempre vai ser único. Então, sempre questione, converse, descubra essa parte emocional que eu falei para vocês, o aspecto familiar. Isso é muito importante para vocês abordarem de uma forma mais assertiva as grávidas que vocês estão atendendo, tá? E as gravidinhas, se tiver alguém aqui, e depois se alguém for assistir essa aulinha que esteja gravidinha, se perceba sempre, perceba suas emoções, perceba quais são os momentos que você sente mais dor, que você sente mais enjoo, que você sente mais algum desconforto, e veja se isso não está relacionado com o seu emocional, para que você possa trabalhar, usar a aromaterapia para essas questões. Aí, gente, eu quis colocar só essa imagem aí, para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da ingestão. Nós temos os óleos, né, que podem ser ingeridos tranquilamente, né, sem problema nenhum, são óleos puros, com certeza, mas o que eu quero que todo mundo tenha em mente aqui? Nós temos 3 vias de absorção dos óleos essenciais. A primeira delas é a inalatória, que é a mais usada, né, desde antigamente, ela é muito, muito usada, e essa é a forma mais potente, gente. Vocês não. A gente às vezes não dimensiona isso, mas sim, ela é a forma mais potente dessas 3. Por quê? A inalatória, a gente vai conseguir abordar o corpo como um todo. Tanto o aspecto emocional, né? O estímulo vai lá para o sistema límbico, né? Quem já sabe um pouquinho dos óleos essenciais, ele vai lá para o sistema límbico, e lá a gente tem esse controle comportamental, né? Nessa região do cérebro, dos sentimentos, memórias e emoções. Então, quando a gente faz a parte inalatória, a gente consegue ajudar nessa questão psicoemocional. E, além disso, as moléculas aromáticas, elas vão para o nosso sistema respiratório, né? Além desse comando que ele dá para o sistema nervoso, elas também vão para o nosso sistema respiratório e vão cair na corrente sanguínea, através da troca, né? Do pulmão com o coração. Então, nós conseguimos abordar as duas formas do nosso corpo, tanto psicoemocional, quanto o aspecto mais fisiológico, físico mesmo, né? Do óleo ir para a corrente sanguínea e fazer todo o trabalho que ele necessita naquele corpo. Já quando a gente faz a questão do passar na pele, né?
a gente faz mais a questão da corrente sanguínea. Se você não tiver o hábito de fazer inalação junto, né? Que tem gente que passa e já inala. Mas se você só passar, aquele óleo geralmente ele vai só ir sendo absorvido para a corrente sanguínea, vai agir mais naquela região, né? Ele não vai ser tão, como se diz, distribuído no nosso corpo. E a ingestão, ela já é mais, ela promove uma maior distribuição também, porque ela vai ser absorvida lá nos intestinos. O intestino é o nosso órgão de absorção principal do nosso corpo, extremamente irrigado. Se for via sublingual, ele também, essa região da nossa mucosa é muito irrigada, então ela consegue, vamos dizer assim, esparramar mais rápido pelo corpo, ter um efeito mais sistêmico, né? Do que eu só passar na pele. Mas então, o que eu quero que vocês entendam? A via de atuação inalatória, ela é super segura para a gestante e ela vai estar atuando também a nível físico, a nível fisiológico. Então, a ingestão a gente deixa para último caso, tá? Para extrema necessidade, quando essas outras vias realmente não estão surtindo efeito por alguma condição do organismo daquela gestante. E aí, até é importante eu citar com vocês que a gente não fala que não trata, né, a gestante nesse momento da gestação, a gente só faz um tratamento alternativo, porque anterior a isso, tem vários fatores que levam, às vezes, àqueles desconfortos que ela tem. Então, às vezes, era uma gestante que era sedentária, né, que tem, sei lá, tem um alto nível de estresse no trabalho e etc. Eu não vou tentar fazer um trabalho todo, por exemplo, uma dor muscular que ela está tendo, né, na gestação. Não vou fazer um tratamento de incestão, sei lá, de frankincense copaíba, que a gente usa muito, por exemplo, porque isso já era uma condição que já se vinha arrastando. Então, primeiro, ela vai passar por esse momento de gestação e depois ela vai fazer um tratamento mais efetivo. Nesse momento, a gente faz algo mais para amenizar o quadro dela. Tudo certo por aí, gente? Eu não consigo ver o chat, qualquer coisa vocês me chamam aí no áudio. Então, passando dessa polêmica da ingestão, aí só falando assim, a ingestão pode, gente, pode. A gente sempre vai priorizar um menos, né? Uma gota por vez, 2 vezes por dia, dependendo da necessidade dela, qual é a condição que ela tem, e de preferência só após os 3 primeiros meses, tá? E você pode ensinar, por exemplo, um dia que ela está se sentindo mais inchada, né, ou mais cansada, ela põe uma gota sublingual de algum óleo que ajude nessas questões que eu vou mostrar para vocês depois, mas é só aquela vez, ela não vai ter que ficar fazendo isso de uso contínuo, tá? Se for alguém que consiga explicar isso e ela tem essa percepção de que os óleos não são prejudiciais na ingestão, tranquilo, pode usar, mas não use de forma contínua. E aí, gente, eu trouxe os óleos contraindicados na gestação, e aí eu trouxe um pouquinho, tentar explicar para vocês por que esses óleos são contraindicados. Eu acho que dei o print nessa tela aí, salvem, depois vocês estudem, porque se vocês entenderem o porquê disso, vocês estão... Acabou, vocês podem indicar para toda gestante que vocês precisarem com segurança, tá? Então, os óleos que são mais contraindicados, eu deixei até sublinhado, eles são as cetonas, os que têm cetonas e óxidos. Cada óleo essencial, eles têm uma composição química, né? E esses óleos que têm esses compostos químicos, que são cetonas e óxidos, não podem ser indicados para gestante, porque eles têm um potencial neurotóxico. Então, para um feto que está em desenvolvimento, né, principalmente nos 3 primeiros meses, que é onde tem o maior desenvolvimento do sistema nervoso, né, todo o tubo neural, encéfalo, cerebelo, etc., o cérebro em si, não pode ser indicado óleos que têm grandes quantidades de cetonas e óxidos, pode ser abortivo, tá bom? A gente tem o alecrim, eucalipto glóbulos, o da terra, o eucaliptus radiata, tá? O Ravintsara também ele tem muita quantidade de óxido, então é contraindicado para gestante. Tem alguns livros que vocês vão ver, o hortelã-pimenta é contraindicado, porque o hortelã-pimenta também tem cetona. Mas o tipo de cetona, né, dentro da cetona tem vários subtipos. O tipo da cetona que o hortelã-pimenta tem é o mentona, e o mentona já foi comprovado que ele não tem esse caráter neurotóxico iguais desses outros óleos, tá? Então pode indicar sim, mas se você não tiver segurança, indique doses baixas, com diluição correta, que nem eu falei, por vezes esporádicas, não precisa ser algo de uso contínuo, mas ele não é contraindicado, tá, gente? Ele pode utilizar sim na gestação. Os outros óleos que a gente
não é que são contraindicados, mas a gente tem que ter um certo cuidado maior, são os que têm os fenóis e os aldeídos, como cravo, orégano, tomilho, niaule, porque eles são dermocáusticos e também pode trazer uma hipersensibilização nessa pele dessa gestante, que já é uma pele mais sensível por si só, por todo esse caráter hormonal mesmo. Então, esses óleos a gente fala que são contraindicados, mas não é que são contraindicados, a gente pode utilizar sim, dependendo de como você vai utilizar, extremamente diluído, e aí esses óleos eu já indico que vocês diluam até 0,5%, tá? Menos que 1% até, por conta dessa questão dermocáustica mesmo. E tem os outros óleos que são contraindicados, que são os eminagogos. O que é isso? São os óleos que promovem contração uterina. Então, pode ser que eles podem provocar também um aborto espontâneo por estimular essa contração uterina. Aí temos vários, né? Basil, casco, caladicejo, fênil, jasmim, juniperberry, marjoram, mirra, intergreen. Então, esses a gente também não indica, mas em casos esporádicos, por uma necessidade, aí já entra a nível de tratamento, tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? O médico tem que estar ciente, a paciente ciente, a gente pode fazer sim, tá? Mas o ideal, se você não tiver segurança, não indique. E aí tem dois olhinhos que eu deixei aí destacado, que é o ciprés e o gerânio, que algumas literaturas contraindicam. Por quê? Esses óleos, eles podem aumentar o índice de estrogênio no nosso corpo. E o estrogênio, ele também pode promover um aborto espontâneo, né, por níveis muito altos. Mas outras literaturas falam que não, ele nunca vai aumentar essa quantidade exacerbada a ponto de causar um aborto ou algo do tipo. Mesmo porque quando tem a gravidez, o próprio organismo já aumenta em 30 vezes o nível de estrogênio que tem no corpo. Então, é pouco provável que esses óleos essenciais aumentem o estrogênio dessa gestante. Mas, por isso que eu sempre deixo aqui também como contraindicados, porque ela pode ver alguma literatura outra isso, e aí você indicar e ela te questionar. E aí, o que você vai falar, né? Então, você fala, olha, algumas literaturas podem aumentar, fala que aumenta o estrogênio, mas a maioria agora já fala que não tem, por mais que ele aumente um pouco, vai ser um pouco tão desconsiderável do tanto que já está aumentado, que não é ele que vai causar tudo isso. Mas se ela sentir alguma coisa ruim com esse óleo, o médico às vezes a suspeitar que pode ser o óleo, suspende, né? Então, é só para ter esse cuidado. E os cítricos também a gente tem que ter um cuidado, não que são contraindicados, pelo contrário, são super indicados, mas só um cuidado do uso tópico, né? Porque eles têm as furanocumarinas, que eles promovem essa fotossensibilidade, pode causar manchas na pele. E a grávida, ela já tem um aumento da substância da melanina. Por isso que a gente geralmente tem, as grávidas têm melasma, né? Eu até tenho uma aqui ainda que não consegui resolver, podem ter aumento da melasma, você vê as regiões do períneo, a mama ficam mais escurecidas, tem algumas mulheres que ficam até com aquela linha negra, né? Que é na barriga, inclusive essa era até uma medição antigamente do desenvolvimento do parto, quando ela estava completinha, quer dizer que o parto já estava perto de acontecer, então as mulheres já têm, as grávidas já têm esse aumento da melanina por si só, então ter muito cuidado se for usar um óleo cítrico tópico, para que ela não tenha o risco de manchar a pele, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui, gente? Tá tudo bem? E aí tem outros óleos, né? Eu pus os óleos comercializados, né? Tem outros óleos essenciais que são contraindicados, mas a maioria das indústrias nem comercializam esses óleos, então, assim, a gente nem cita muito, mas tem outros também que são contraindicados. Tem um post meu, esse post no Instagram que eu fiz está até um pouco desatualizado, mas ele tem os outros óleos aí, depois se alguém quiser ver lá, tá lá no meu Insta, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, você sabe já os óleos contraindicados, que a grávida pode fazer ingestão de vez em quando, esporadicamente, você já sabe de todo esse processo fisiológico que acontece na gestante, a gente vai começar a ajudar essa gestante com aromaterapia. E aí vocês vão ver que tem infinitos óleos que a gente pode utilizar de forma segura, né? Essa forma segura é o quê? São uso tópico, né, diluição de 1% preferencialmente, a inalação são os principais meios que vai conseguir ajudar essa gestante e vai ajudar muito bem, gente, pode ter certeza. Então, os principais que a gestante tem, azia, vômitos, enjoos,
A gente tem vários óleos que podem ajudar isso: o lemon, gengibre, peppermint, lavanda, petit grain, grapefruit, bergamota, bill de orange, mandarina, tanto a verde quanto a amarela, e o zengeste. O zengeste eu deixei um asterisco aqui, porque ele tem, às vezes, um pouco de funcho, né? Mas algumas literaturas contraindicam. Mas como ele está numa diluição, com vários outros óleos, pouco provável que ele faça mal para essa gestante. Então, pode utilizar sim também, tá? O que eu mais utilizei na minha gravidez, gente, que foi assim, um tiro e queda, né? Isso aí já é a experiência de cada organismo de um jeito, tá? Vou falar aqui o tipo de experiência. Foi gengibre com limão. Foi o que, nossa, era tirar com a mão qualquer tipo de azia, início de enjoo. Eu não tive vômitos, enjoo de vomitar essas coisas, não. Mas, assim, azia, nossa, eu usei muito, muito mesmo, de uma forma bem... Top. Quem perguntou? Rosane, tópico que você usava? Eu usava Ou inalação, inalação e tópico também, passava na região do estômago, sim. Aí pode passar, cheirar, passar um pouquinho na nuca também para ficar, né, mais um tempinho, ser absorvido na corrente sanguínea, mas eu usei muito e foi, para mim, era o melhor. O gengibre, principalmente. Então, assim, o gengibre não vem no kit, né, para quem é consultor aqui. Mas se vocês puderem indicar, e é um óleo baratinho, se vocês puderem indicar para gestante de vocês, compensa muito, tá? E a maioria das gestantes que eu indico super gostam mesmo do gengibre. E aí, outra situação que a gente tem muito é a constipação, justamente por conta do intestino, né, que é pressionado, então esse esvaziamento pode ficar mais lento. Então, tem vários óleos que também podem ajudar. Copaíba, ninguém nem lembra muito dele para constipação, mas ele é ótimo, porque diminui a questão dos gases, tá, gente? Então, pode usar copaíba, lemongrass, o lemo, gengibre, cardamomo, tangerina, mil de orange. E aí, tudo isso aí, gente, vocês podem, escolhe um, né? Escolhe dois, faz uma sinergia. Vocês podem usar diversas formas. Eu sempre gosto, eu tenho, confesso eu, né? Eu tenho meio preguiça de fazer sinergias e deixar prontas, porque às vezes eu não vou usar aquilo tudo. Então, eu gosto muito de colocar na mão mesmo, ou numa colher, põe os olhinhos que eu quero, dilui um pouquinho no óleo de coco, no óleo vegetal que você tem aí de preferência, e aí você passa e inala, né? Para constipação, você nunca passa muito do baixo ventre, tá, gente? Não indique na gestação passar muito no baixo ventre. Passa um pouquinho mais essa região do estômago mesmo, abaixo da caixa torácica, e pode passar nas plantas dos pés, vai ser absorvido no corpo inteiro, e faz inalação também, sempre. Sempre que você usar um óleo tópico, faz inalação também, porque aquelas moléculas que nem vocês viram vão para a corrente sanguínea, tá bom? Tem muito agora hipertensão na gestante, né, por conta do aumento do fluxo sanguíneo mesmo, do débito sanguíneo. Então, muitas gestantes cursam com hipertensão, e tem alguns óleos que podem ajudar muito. O lavanda é um dos principais, camomila também ajuda, melício, ylang-ylang e o patchouli. Eu geralmente indico o lavanda e já tem um resultado bom. E aí, esse lavanda, a gente vai ter que usar já que é uma hipertensão, né, ela tem que usar de uma forma mais contínua. Ela vai ter que usar umas 2, 3 vezes por dia, pelo menos. Então, tentem fazer um rolãozinho. Aí sim, você faz um blendzinho. Se tiver ylang-ylang, melhor ainda. Para mim, é o melhor hipotensor que a gente tem, é o ylang-ylang. E faz um rolãozinho, pede para ela passar. Passa nas regiões de pulsação, né? Nos pulsos, no coração, pode passar na nuca também, nas plantas dos pés, e faz a inalação sempre. Isso pode ajudar muito ela a, pelo menos, controlar essa hipertensão sem tanto uso de medicamento, tá bom? Para dores, a gente tem vários sons que a gente usa, né, de rotina aí, lavanda, copaíba, frankincense, lemongrass, são os principais. E aí fica a critério de vocês como vocês vão indicar, né, se é um blend, se é só um, se é dois. Outros desconfortos, dor de cabeça. O dor de cabeça a gente usa muito lavanda, frankincense e peppermint. O peppermint, que eu falei para vocês, pode sim ser indicado, e tem gestante que só resolve dor de cabeça com peppermint. Já peguei muita gestante assim, que só o peppermint que resolve. Aí eu geralmente associo lavanda com peppermint, para não ficar só o peppermint. Depois eu vou mostrar algumas sinergias para vocês. Edema, né? Inchaço, que tem demais, varizes que podem acontecer por conta desse inchaço, né, exagerado. O grapefruit é um ótimo óleo, porque ele ajuda muito nessa questão de drenagem linfática mesmo.
o lemon, lavanda, o mildióride, aí entra o ciprés, né? O ciprés lá que tem essa contraindicação relativa, mas você pode colocar numa diluição de 1%, fazer um creme corporal bem tranquilo, passar nas pernas, pelo menos uma vez antes de dormir. Então, dá para fazer sim, tá? Para a questão de pele, né? Estrias, manter a pele hidratada, que a gestante precisa muito. Lavanda, frankincense, camomila, rosas, patchouli, cedro, próprio salubelle, pode sim ser utilizado, tá bom? Eu gosto muito do lavanda e do patchouli, acho que são os mais hidratantes que tem para a questão de pele. Hemorroida, que é muito comum também a gestante, por conta do peso da barriga mesmo, principalmente no último trimestre. Várias gestantes cursam com hemorroida, né? Que é a extravasação de uma parte do intestino pelo canal, né, do ânus mesmo. Então, a hemorroida, a gente utiliza muito óleos que são vasoconstritores, né? Que podem ajudar. O lavanda também, por ele ser um antiespasmódico, então ele também é analgésico, diminui a dor, helicrísio, o gerânio, o peppermint também tem essa função e o ciprés também. E para o sono e relaxamento mental. E aí aqui entra um pouquinho da questão de você já descobrir um pouco das questões emocionais da gestante, que nem eu falei, né? Você pode usar lavanda, frankincense, camomila, cedro, ylang-ylang, wilgeode, bergamota, serente, balance, entre outros, gente. Aqui eu só estou citando, né? O bergamota, gente, vou dar só um parênteses do bergamota. Eu gosto demais do bergamota, e não é só para gestante, não, porque ele é muito semelhante com lavanda, mas ao mesmo tempo ele tem muita questão cítrica. Então, ele é um óleo que acalma bastante, mas ao mesmo tempo mantém a energia. Então, é um óleo que eu indico muito, depois vocês deem uma olhadinha sobre ele, e para gestante geralmente é muito bom. Aí só ter o cuidado com o uso tópico, né? O uso mais inalação mesmo. Aqui eu pus só alguns exemplos de sinergias para vocês, que vocês podem fazer com todos esses óleos aí que eu indiquei, né? Quem quiser dar print aí dá. Mas só para vocês verem um pouquinho da questão de diluição. Vocês vão ver que essas sinergias, elas estão em diluição maior que 1%. E dá para usar tranquilo, gente, ó. Aqui do melasma, né? Você pôs uma gotinha de cada, diluição de 2% de 10 ml, e ela vai passar no rosto 1, 2 vezes por dia. Dá para usar, gente. Não tenham tanto medo de indicar óleo essencial, ainda mais os óleos da Doterra. Você fazendo uma sinergia, estando diluída, é bem tranquilo. E aí eu coloquei uma aqui de dores musculares, por exemplo, que eu já deixei de 10%. Por quê? Para a questão de dor, a gente vai fazer uma coisa mais de ataque, né? Uma coisa mais, digamos assim, forte, porque a dor, ninguém suporta a dor, gente. Então, a gente pode fazer uma diluição mais concentrada para que ela tenha aquela resolução de uma forma mais rápida, mas ela não tem que usar isso de forma contínua. Ela vai usar essa sinergia, você fala para ela, quando você tiver com aquela dor, sim, que está incomodando demais, aí você usa, faz uma massagenzinha no local da dor, principalmente na lombar, que as mulheres têm muita dor, né? Então, dá para usar em diluições maiores de 1%, sim, tá bom? E agora, gente, vocês têm alguma dúvida de gestação? Se alguém quiser perguntar, vocês já podem perguntar. Alguém perguntou do gengibre para gestante hipertensa no chat, Gisele. O gengibre, ele não tem esse caráter tão hipertensivo, não. Pode utilizar sim, mas se você tem hipertensão, é o tal do controle, né? Você tem que medir depois que usar ele toda vez para ver se não está alterando sua pressão, tá? Tem muita gente que a própria canela não altera a pressão, gente. Então, o organismo, cada organismo responde de um jeito. Por mais que aquele óleo tenha aquela propriedade, não quer dizer que ele vai agir só naquela propriedade no seu corpo. Mas o gengibre é um óleo tranquilo, dá para usar sim, mesmo para hipertensas, tá? O que eu ia falar? Inclusive, por exemplo, eu estou com uma cliente agora, que ela está gestante, e ela tinha diabetes, né? Sempre teve diabetes, e agora ela aumentou muito o grau de diabetes dela. Mas eu indiquei o Smart Cess para ela, que ele tem canela, inclusive, né? É um óleo de caráter abortivo, né? Mas ele está numa sinergia, está tudo controlado. Ela está tendo que usar insulina, então ela está medindo todos os dias a glicose dela e etc. Mas isso está sendo um trabalho conjunto com o médico dela. O médico dela sabe que ela está usando para o quê? Para ver se pelo menos ela estabiliza. Ela não tem que aumentar o grau de insulina,
Pensa, gente, é muito ruim ter que ficar usando insulina, gente, ser furado todos os dias, nossa, é terrível. Então, assim, nesse caso, a gente entra com outros olhos, sim, que podem tentar ajudar, né? É uma contrapartida, mas aí todo tem que ter um cuidado. E aqui eu trouxe já os óleos essenciais para o parto, gente. E vocês vão ver que os óleos que a gente não utiliza para gestante, a gente vai utilizar no parto, porque a gente quer que o bebê saia, né? Então, eu pus aqui só essa imagem ficou meio ruinzinha, mas assim, só exemplificando as fases do parto, né? A gente tem os pródromos, que é quando a gente está começo das contrações, pode durar dias. Depois tem a fase latente, que já começa umas contrações mais ritmadas, mas ainda não é o trabalho de parto em si. Geralmente essa fase latente vai até os 3 centímetros de dilatação, e depois já começa a fase ativa, né? Que é dos 3 até os 7, 9, né? Centímetros de dilatação. E depois é o período expulsivo mesmo, quando já tem os 10 centímetros. Antes tem a fase de transição, que é dos 9 ao 10, que é aquela fase que a mulher fala, não, eu não dou conta mais. Gente do céu, essa fase é terrível. Quem já passou por parto normal, você acha que você não vai dar conta, é bem isso mesmo. E depois é a expulsão da placenta, né? Eu trouxe essas fases do trabalho do parto só para vocês entenderem alguma coisa. A gente tem que utilizar alguns óleos calmantes, né, para a mulher, para ter essa confiança no trabalho do parto, né? O Wilde Ode, Balos, Bergamot, Frankincense. Mas vai ter um momento que a gente vai continuar dando suporte para essa gestante, mas a gente não pode ficar usando óleos muito sedativos, porque essa mulher ela precisa de energia quando chega na fase ativa. Ela precisa se despertar, como se diz, para ela dar conta de todo esse trabalho de parto. Então a gente começa a usar óleos que apoiem, mas que não sejam tão sedativos. Então, na fase ativa que a gente mais utiliza, que a literatura mais indica, né? Tem vários estudos, depois quem quiser eu mando, tem até um compilado que o André Ferraz fez desses estudos sobre o trabalho de parto. O mais indicado é o Claricege. Por quê? Ele promove estimulação contração uterina, ele promove analgesia ao mesmo tempo, e então ele vai promover que essa mulher tenha um trabalho de parto mais rápido, digamos assim, mais tranquilo. E tem literatura que indica até 3 gotas sublingual dele na hora que você já está nessa fase ativa, para acelerar mesmo o trabalho de parto. Eu gosto muito eu fiz muito um blendzinho para mim, com Claricege, o gerânio, o jasmim e o base. Eu fiz uma sinergia quando eu comecei a entrar em trabalho de parto. Meu parto, até em comparação ao parto anterior que eu tive da minha primeira filha, que eu não tinha conhecido os óleos essenciais, foi muito rápido. Então, para mim, deu certo, tá? Depois, quem quiser, eu passo. E outro olhinho que já está pronto também, a gente tem é o Claricalme, viu, gente? Porque ele tem o Claricege, ele tem outros olhinhos também que ajudam nessa questão da estimulação uterina, então pode ser utilizado também, tá? E aí a gente vai fazer um apoio, né, para essa mulher, para a questão das dores, né? Além, por mais que o Claricege dê esse suporte de analgesia, a dor é muita, gente, a dor é intensa, então a gente utiliza outras coisas, né? Faz massagem na região lombar com Deep Blue, aí o Deep Blue já pode ser utilizado tranquilamente. Na gestação a gente usa com algumas ressalvas, porque ele tem um intergreen, né, na composição, mas durante o trabalho de parto, usem e abusem do Deep Blue. Eu gosto muito da pomada, eu levei para o hospital mesmo e usei mesmo. Deep Blue com copaíba, o Basil também prova essa questão do relaxamento, então pode utilizar muito para essa questão da mulher diminuir e conseguir suportar as dores do parto. E aí eu trouxe uma receitinha de um spray para vocês, que a gente costuma indicar, que é um spray que a gente usa na região do períneo mesmo, com os óleos essenciais, que esse spray ele ajuda a questão de promover a elasticidade desse períneo enquanto está no trabalho de parto, para que diminua a ocorrência de fissuras, né, Gente, perdi o nome da palavra, de quando rasga, né, a região do períneo, quando o bebê sai. Laceração. Isso, laceração, gente, perdi, fugiu. Então, eu usei um sprayzinho, isso eu vi, né, em alguns livros e fiz um mini teste mesmo. Usei sprayzinho de frankincense, gerânio e lavanda. Eles dão esse suporte, né, para a pele daquela região. E, na verdade, esse sprayzinho você não precisa utilizar só durante o parto, não. Você pode utilizar durante a gestação, de tempos em tempos, você ir passar esses olhinhos da região do períneo
para essa elasticidade, para a pele, né, se manter íntegra até o parto, e no parto você não diminuir o índice de lacerações, tá bom? Ficou dúvida, gente, sobre o parto? Vocês querem perguntar alguma coisa que eu não estou vendo no chat? Alguém falou que o paíba sublingual também é ótimo para controlar hemorroides, isso. Muito pela questão anti-inflamatória, né? Ele também ajuda, sim. E vamos já finalmente aqui para os óleos essenciais no pós-parto. Aqui é só uma indicação, assim, no pós-imediato, né? Que a gente talvez possa ajudar tanto a mãe quanto o bebê. Muitas literaturas indicam para a questão do bebê, né? A gente fazer a unção da coroa, que é essa região aqui da cabecinha da criança, a gente molhar nosso dedo com frankincense e passar na região da coroa da criança, logo após o nascimento. Isso ajuda a proteger o bebê e ajuda na recuperação rápida da experiência do parto, porque o frankincense, ele é um imunoestimulante, né? Então, ele já vai ajudar nessa questão da imunidade mesmo, e o frankincense trabalha muito a questão de traumas, e ele também traz a ligação com o divino, né? A ligação espiritual, então ele promove maior tranquilidade. E o parto é o primeiro trauma que a gente passa na vida. O parto para o bebê é algo extremamente traumático. Então, é um óleo que a gente pode, sim, utilizar no bebê. A gente usa muito, né, em todo momento da gestação, no parto, e o bebê também é muito beneficiado quando você faz isso. E alguns indicam também a mirra. A mirra também ela tem uma questão muito de imunoestimulante, ela dá todo um apoio para o sistema do bebezinho quando ele nasce, então a gente pode pôr uma gotinha, não precisa mais que uma gota não, uma gota diluidinha bem na região do umbigo para ser logo absorvida por todo o corpo desse bebê. Além disso, ele traz a conexão com a mãe terrena, a mãe materna. É um óleo extremamente de conexão com a mãe. Quem às vezes tem problemas com a mãe, gente, utilizem esse óleo para trabalhar isso, tá? E aí eu trouxe alguns para a questão do sono da mãe, né? O sono da mãe fica muito ruim, porque o bebê acorda demais, então às vezes a gente tem que ter sono, por mais que ele seja curto, que ele seja um sono de qualidade. Então você pode utilizar vários alimentos que estão aí. Então, vocês podem utilizar vários olhinhos para o sono. E aí, para o bebê, gente, a gente não indica, assim, né? De praxe, assim, dentro da literatura, nos três primeiros meses, a gente não indica óleos, tá? Mas, às vezes, num difusor, né? Você não deixa o bebê muito perto do difusor, você pode deixar o bebê naquele ambiente, sim, não tem esse medo todo, não, também, tá? Mas o lavanda e o de laranja são os óleos mais tranquilos para serem utilizados tanto pela mãe quanto pelo bebê. E aí, nessa fase de amamentação, gente, eu nem pus, né? Se a mulher está amamentando, todos aqueles óleos que são contraindicados na gestação, de via de regra também a gente não utiliza, tá? Na amamentação. Se você precisar aumentar leite, tem vários, né? Tem o basil, ajuda, o fênio, eles são galactogogos, né? Que a gente fala, eles estimulam a produção do leite materno. O fênio, gerando, o próprio clary sage. E aí entra a contraindicação do peppermint para quem amamenta, porque o peppermint ele pode diminuir, sim, principalmente se passar na região das mãos. E aqui no final, eu trouxe o Claricalme, o Clary Sage, Gerane e Grapefruit Balance, porque após o parto, é como se fosse uma gestação ao contrário, né? Vai ter todo uma queda hormonal. Então, a mulher muitas vezes pode desenvolver a depressão pós-parto, né? O baby blues. Então, esses olhinhos, eles ajudam que ela não tenha isso, né? Para que ela volte esse equilíbrio emocional decorrente desses hormônios que estão desregulados de uma forma mais rápida, tá bom? Então, gente, vou deixar uma frasezinha para vocês. No momento, pelo amor de Deus, não se contenta o microfone da Ana Clara que está aberto. no mundo inteiro. Eu não dou conta de tirar aqui. Desejoso de abençoar toda a raça humana. Então, assim, quem é consultor está aqui, gente, tenho certeza que vocês estão com uma ótima ferramenta na mão de vocês, que são os óleos essenciais. Abençoe muitas famílias, muitas gravidinhas, muitas crianças por aí, que vocês vão ter sucesso na vida de vocês, podem ter certeza. E muito obrigada, gente. Ficou dúvida? Deixa eu interromper aqui para ver a carinha de vocês.
Quem perguntou? Helena. Como usar gerânio na amamentação? O gerânio ele é um equilibrador hormonal, né? Então, a lactação é decorrente do hormônio, né? Produção hormonal da lactina, prolactina, né? Então, ele vai ajudar nessa regulação. E aí você pode fazer uso tópico, pode fazer inalação mesmo, que nem eu falei, tá? Bem tranquilo, dá para usar assim. E talvez até ingestão, tá, gente? Já na lactação já não tem tanta contraindicação de você fazer ingestão, não. Mas sempre protocolos curtos, né? Com alguma coisa específica que você queira resolver. Não fica ingerindo óleo aí, gente, por nada, né? A gente tem que usar as coisas que a gente tem necessidade mesmo, né? Eu acho que é só, então, né, gente? Obrigada quem está falando, que lindeza. Ô, gente, vocês que são lindos de estar falando isso. Obrigada, fico muito feliz. Estou com um bebezinho aqui, gente, eu ouvi ele chorar ali, mas é assim, né? Vida de mãe, a gente faz o que a gente pode, e eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Quem tiver, quiser perguntar alguma coisa depois de particular também, fica à vontade, tá? Gestante, pode usar o Smart 6? Gestante. Na teoria, não, porque ele tem canela, tá? Sim, mas que nem eu falei, em casos pontuais, sim, a gente usa muito para a questão do diabetes, mas porque o Smart Sense, o que ele faz? Ele aumenta o metabolismo, né? Os óleos que estão lá aumentam o metabolismo e etc. Esse não é seu intuito agora, o seu intuito é que você vai ganhar peso mesmo, gente, não tem jeito, né? Então, assim, se você está preocupada com peso, invista numa atividade física, faz uma caminhada, faz alguma coisa que te ajude a suportar o peso do corpo, né? Que vai aumentar até o final da gestação. Eu acho que estou aumentando e tomando somente o mesmo, tranquilo, não tem preocupação de tomar. Assim, não tem necessidade de você tomar todos os dias, né? Mas, assim, pode tomar, de vez em quando, não tem problema. Ah, lactante? Pode, Alana, pode utilizar sim, tá? Se seu leite não está diminuindo, ele não tem impacto, assim, tão direto na produção do leite, não. Pode usar. Para aumentar o leite, eu pus lá no finalzinho. Tem o fênil, é o principal, que é o erva doce. Basil também, claro sage pode aumentar. Esses são os que mais podem aumentar. Por nada, gente. Muito obrigada a vocês, que é em plena sexta-feira, todo mundo aqui, viu? Estou muito feliz. Ah, não, gente, ninguém vai tirar fotinha comigo, as câmeras tudo fechadas. Que tristeza. Estou vendo o povo agora abrir as câmeras aí. Eu quero ver se... Ai, sexta-feira é nós, né? Vocês já estão ouvindo um chorinho ali, gente? É nós. Gente, tira foto aí que eu sou péssima e me marca, viu? Mas eu vou tirar fotinho de vocês aqui. Printa a tela, Vou Gisele. printar também. As duas, meu filho, porque se um der certo, tem um outro. Gente, obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Se vocês precisarem, podem me chamar lá. Tchau, tchau, tchau para todo mundo. Parabéns. Tchau.